Imagina a seguinte cena. São, tipo, exatamente 4h54 da manhã de uma segunda-feira. Bem cedo, né? Muito cedo. Lá fora ainda está completamente escuro. A grande maioria das pessoas está naquele estágio mais profundo do sono, sabe? Mas numa sala virtual, tem um grupo de alta performance, com as câmeras ligadas, cadernos na mão, mentes afiadas. Uhum. A primeira intuição de quem escuta isso seria pensar: eles estão trocando atalhos secretos de produtividade, fórmulas mágicas para enriquecer. É o que todo mundo acha. Exato, mas não é nada disso. Eles estão discutindo o que acontece com a disciplina quando a vida real simplesmente desmorona, quando uma tragédia acontece ou o caos bate a porta. E é exatamente essa quebra de expectativa que torna o material do nosso mergulho de hoje tão fascinante. A gente está analisando as anotações ultra detalhadas da oitava sessão de uma mentoria chamada Não Delegue. E o tempo aí é policial, né? Sim, o detalhe crucial é que eles estão no final do segundo mês de encontros. Então, aquela empolgação inicial, sabe? Aquela motivação barata dos primeiros dias, isso já evaporou completamente. Total, sobrou só a realidade nua e crua. Exatamente. Eles não buscam mais truques. A conversa ali gira em torno de construir uma arquitetura mental robusta, uma fundação que não desabe ao primeiro sinal de estresse. É um choque de realidade, assim, incrivelmente útil para quem nos acompanha e que talvez já esteja exausto de procurar aquela dica de ouro definitiva. A nossa missão hoje é destilar a essência de como esse grupo sobrevive à inércia. Uhum. E o primeiro grande choque que essas anotações trazem ataca bem na raiz da nossa preguiça. Tem uma analogia muito prática que foi trazida por um dos participantes, o perfil Mila Green na internet. Ele fala sobre o mercado de emagrecimento. Nossa, esse paralelo é perfeito. Ele e o palestrante da mentoria discutem como os clientes de produtos de emagrecimento sempre chegam com a mesma pergunta. Isso funciona? Isso funciona. Mas, no fundo, o que o cérebro dessas pessoas realmente quer saber é: isso vai fazer todo o trabalho pesado no meu lugar. É a busca universal pelo caminho mais fácil, né? Pois é. E a dura realidade que eles debatem lá é que 80 a 90% da eficácia de qualquer suplemento só acontece quando ele é combinado com o básico. Treino e alimentação. Exato. Treino regular e alimentação limpa. A pílula sozinha não faz milagre nenhum. E o palestrante expande isso direto para a gestão do tempo e carreira. Não existe aplicativo que substitua o básico bem feito, todo santo dia. O que me chamou muita atenção nas notas foi a urgência deles em explicar o porquê disso. Eles não jogam só somos preguiçosos. Eles entram na física, na biologia do cérebro. Sim, a parte neurológica da coisa. Isso. A mente humana é, por design evolutivo, uma máquina implacável de economizar energia. Qualquer mudança de rotina exige novas conexões neurais. Isso gasta caloria, exige processamento. Dá trabalho para o cérebro. Dá muito trabalho. Para quem está nos escutando, é legal pensar no cérebro como se fosse o sistema operacional de um celular que está programado para poupar bateria a qualquer custo. Boa analogia. Né? Quando a pessoa tenta instalar e rodar um aplicativo novo e pesado, digamos, o hábito de ler 20 páginas, de treinar logo cedo, ou de ter um momento de busca espiritual, o sistema operacional fala: opa, isso é um dreno de energia, e ele tenta fechar esse aplicativo em segundo plano o tempo todo. Ele sabota o processo. Exato. A pessoa precisa forçar a abertura desse aplicativo repetidas vezes, todos os dias, até que o sistema finalmente reconheça a nova regra e pense: tá, esse app é vital para a sobrevivência, vou otimizar o código para gastar menos bateria com ele. Essa mecânica de otimização é brilhante. E o que é mais fascinante, assim, do ponto de vista neurológico, é como essa insistência altera a percepção do esforço com o passar do tempo. Uhum. Quando o cérebro finalmente aceita a rotina e cria esses caminhos neurais, o gasto de energia despenca. Aquilo que parecia uma tortura nas primeiras semanas vira algo natural. E o palestrante ressalta que a falta de um compromisso estrito com a agenda impede essa otimização. A pessoa fica recomeçando do zero sempre. Toda vez. E a gente vê isso materializado nos relatos de outros membros, tipo o Melo Marzo e o Matheus Bordoni. Eles falam que a agenda serve para matar a aleatoriedade do dia.
Sim, o Matheus até detalha como a agenda funciona como uma âncora, né? Mesmo quando o trabalho gera incêndios imprevistos que forçam a mudar os horários, a estrutura prévia não deixa que as tarefas vitais sejam esquecidas. Exatamente. E o impacto disso vai muito além de só se organizar. Tem uma dimensão psicológica aí que é enorme. Total. Tem uma parte nas notas onde o palestrante compara a espiral da procrastinação a um time de futebol numa fase ruim. Ah, sim. Quando as derrotas começam a se acumular, o moral do vestiário é destruído, sabe? Perder vira a nova identidade do time. Em contrapartida, o participante lá do perfil Milagrim relatou uma virada de chave muito legal. Ele falou que, ao cumprir a agenda, mesmo tendo que dizer não para eventos sociais para terminar um projeto de audiolivro, ele começou a ver um horizonte claro. O caos some, né? O caos sumiu e a confiança disparou. É muito louco isso. E é porque essa construção de confiança é um processo mecânico, no fim das contas. A reunião foca muito que a autoconfiança não nasce de grandes saltos heróicos. Ela vem de pequenas provas diárias que a gente dá para nós mesmos. Aquelas pequenas vitórias. Isso. Vencer o botão da soneca de manhã é o primeiro gol do dia. Cumprir aquele bloco inegociável de foco à tarde é o segundo gol. E essa sequência vai criando um momento psicológico, uma inércia positiva. Fica mais difícil desistir. Exato. Fica cada vez mais difícil para a mente justificar a desistência quando já tem um histórico ali recente de vitórias acumuladas. Certo, eu entendo completamente a mecânica, otimização de energia, pequenas vitórias, inércia, mas lendo o material, eu confesso que fiquei com um questionamento inevitável. Qual? E quando a vida perde completamente o sentido? Ixi. Porque, tipo, manter rotina é razoavelmente simples quando a saúde tá boa, o sol tá brilhando, o projeto tá andando. Mas como essa inércia positiva sobrevive ao caos absoluto? É a prova de fogo. Exatamente. E é aí que a sessão toma um rumo muito humano. As notas trazem o relato do Helbert Lewis. Ele abriu o microfone para compartilhar que ele estava tentando voltar aos trilhos depois de um processo de luto bem recente, Uhum. um momento bem pesado. Muito pesado. Ele tinha acabado de perder alguém que ele descreveu de uma forma linda e triste como a base da resiliência. Obviamente, a mente e a rotina dele foram completamente desorganizadas pela dor. Sim, é um nível de vulnerabilidade imensa dentro de um grupo que é focado em alta performance, né? E a forma como o grupo acolhe e processa isso é reveladora. Mas aqui eu preciso fazer um pouco o papel de advogada do diabo. Manda. Tentar impor uma agenda rígida de alta performance para alguém que está atravessando luto não é um caminho direto para o esgotamento. Não só como aquela produtividade tóxica, tipo, a pessoa já está sofrendo a perda e ainda vai carregar a culpa de não ter lido as metas ou não ter acordado às 5 da manhã para correr. Essa é a armadilha clássica. É perfeitamente natural pensar assim. A dor do luto bagunça a química do cérebro. Então o foco vai para zero mesmo. Uhum. Mas o que o grupo discute não é manter uma rigidez cega. A conversa gira muito em torno de uma adaptação compassiva, só que firme. O Elber percebeu que tentar forçar o treino logo de manhã, no meio de todo aquele turbilhão emocional, estava sobrecarregando a esposa dele com os cuidados do filho pequeno. Entendi. E qual foi a saída? A saída não foi abandonar o hábito de vez, foi flexibilizar o sistema. Ele pegou o treino, moveu para o período da tarde e incluiu a esposa na atividade enquanto o filho estava na escola. Nossa, que sacada boa! Sim, o que o Elber e o grupo entenderam é que no meio do caos interno, ter uma pequena âncora externa, sabe, uma clareza mínima do que precisa ser feito no dia, evita que a pessoa afunde completamente na depressão. A rotina adaptada funciona como um salva-vidas, não como uma algema. Faz todo sentido. Não é sobre punição, é sobre ter um chão firme para pisar quando tudo em volta está flutuando. E a gente vê outros exemplos de impactos externos nas anotações também. O Daniel, por exemplo, que trabalha com gestão de tráfego no Google. Ah, o caso da mudança de cidade. Isso. Ele trouxe a dificuldade imensa de manter a frequência de trabalho lidando com a mudança e a distância da esposa. É um bombardeio emocional muito real. Com certeza. E as soluções que eles discutem para lidar com essa pressão são fascinantes. O participante Mila Green fala sobre usar a agenda lotada e o foco nas metas como uma arma. A lógica dele é cirúrgica, sim. Não deixar espaços ociosos na mente simplesmente o impedia de absorver e ficar ruminando os problemas. E isso introduz uma tática fundamental de regulação emocional.
O palestrante até reforça esse ponto, sugerindo o uso da oração e do estudo de textos sagrados, não só como ritual religioso em si, Uhum. mas como que ele chama de duas grandes armas para administrar a pressão e blindar a mente contra o bombardeio de más notícias. Quando as circunstâncias externas ameaçam destruir o teu foco, ter um refúgio estruturado impede que o caos de fora dite a temperatura emocional do lado de dentro. É uma proteção, né? E para evitar que essa estrutura vire aquela prisão que a gente debateu agora há pouco, tem um insight brilhante de um participante chamado Augusto Lima. Ele propõe redefinir totalmente como a gente enxerga o planejamento. O que ele diz? Ele diz que a agenda não pode ser um tribunal onde cometer um erro significa o fim do mundo. Ela precisa ser um norte, uma bússola. É a diferença monumental entre usar um mapa de papel, que exige que você faça o caminho exato e se perde se a rua estiver interditada, E usar um GPS que recalcula a rota em silêncio quando encontra um obstáculo. exatamente, mantendo o destino final intacto. Essa analogia do GPS é a tradução perfeita da mentalidade do Augusto. A chave da consistência não é nunca falhar, é impedir que a falha de uma manhã contamine a semana inteira. É não deixar o escorregão virar a regra. E o mais legal é que o Augusto não fica só na filosofia. Ele detalha as engrenagens da coisa. Ele menciona que usa um quadro no Trello integrado com duas metodologias, o método Cronos e a rotina HIT. Inspirados no trabalho do Angel Carvalho, né? Isso mesmo. Só para clarear para o pessoal que nos ouve, o método Cronos basicamente trata o tempo como blocos finitos. Ele força a pessoa a focar só no 80-20 do dia. Aquelas 3 tarefas vitais que geram 80% do resultado. Exato. E a rotina HIT, que vem ali do universo dos exercícios de alta intensidade, é aplicar rajadas de foco absoluto, sem nenhuma distração, seguidas de períodos curtos de descanso. Uhum. E o Augusto mistura isso com um conselho super libertador de uma outra integrante, a Yasmine Fernandes, que é a ideia de que o sucesso não exige sofrimento desnecessário. Genial. E a aplicação prática que o Augusto faz disso está na margem de manobra que ele cria. Ele percebeu que viver no limite do planejamento gera uma frustração crônica no primeiro imprevisto. E frustração crônica é a antessala da desistência. Totalmente. Então, para colocar essa não sofrência na prática, ele criou um amortecedor. Ele bloqueia intencionalmente 30 minutos livres logo no início da tarde. Fica um espaço vazio na agenda. Um respiro. Isso. Se amanhã for caótica e as coisas atrasarem, ele usa esse bloco para absorver o impacto e botar a casa em ordem sem entrar em pânico. Se amanhã for perfeita, ele ganha meia hora de descanso. É uma visão estratégica de longuíssimo prazo. Inteligente demais. Mas olha, se a flexibilidade é a chave para sobreviver ao caos e não desistir, isso leva a gente a um aparente paradoxo no material. Como assim? Como eles equilibram essa leveza toda com a disciplina brutal que é necessária para chegar no topo. Porque a terceira seção das anotações deixa muito claro que a ambição cobra um preço altíssimo. Ah, sim. A parte dos sacrifícios. Sim, o próprio palestrante compartilha uma decisão que para muita gente soaria radical. Ele relata ter aberto mão de passar os finais de semana com os filhos, no presente, para focar inteiramente em blocos de trabalho e estudo. Tudo para garantir uma qualidade de vida muito superior para essa mesma família no futuro. É o sacrifício absoluto do agora em prol de uma visão de futuro. O Daniel, aquele gestor de tráfego que a gente comentou, ecoa esse sentimento. Ele conta que abandonou o conforto da cidade natal dele, aceitando a solidão de um lugar novo, unicamente para subir o nível do ecossistema profissional dele. É pesado. Muito. E, para ilustrar o peso dessa escolha, o grupo usa uma analogia esportiva que é clássica. O embate entre o talento puro, que eles associam a jogadores como Romário, e a ética de trabalho quase mecânica de um Cristiano Ronaldo. Mas o foco não é o futebol em si, é o mecanismo neurológico por trás dessa disciplina. Sim, vamos aprofundar um pouco nisso. Como é que funciona essa mecânica? Bom, quando o grupo exalta a repetição, eles estão, na verdade, falando sobre a mielinização do cérebro. Mielinização. Isso. Cada vez que um comportamento difícil é repetido, tipo acordar às 5 da manhã ou focar profundamente no trabalho, o cérebro envolve aquele caminho neural com uma substância chamada mielina. Ah,
Ah, entendi. Quanto mais você reprete, mais espessa fica essa camada. Então ela transforma uma trilha de terra esburacada numa rodovia de alta velocidade. É por isso que o esforço brutal e contínuo quase sempre esmaga o talento natural preguiçoso. Porque fica automático. Exato. O cérebro disciplinado passa a executar tarefas hipercomplexas com uma eficiência assustadora. É o mesmo princípio que faz um atleta olímpico repetir o mesmíssimo salto 10.000 vezes. E é muito doido ver como esse princípio da repetição gerou resultados financeiros reais ali ao vivo para os membros. Tem o caso do participante Leonardo Levitt. Ele relatou uma verdadeira explosão no número de visualizações do trabalho de edição de vídeo dele. Eles não atribuíram isso à sorte, né? De jeito nenhum. Nem a técnica secreta de algoritmo. Foi atribuído diretamente à constância inabalável de entregar um padrão de excelência vídeo após vídeo. Só que tem um detalhe. Construir essa rodovia neural sozinho é um processo incrivelmente doloroso. E o participante Isaac Paixão trouxe um pedido de ajuda real sobre isso na reunião. O que ele falou? Ele relatou uma dificuldade imensa de consolidar o horário de acordar, porque eventos externos que iam até mais tarde da noite, tipo os compromissos dele na igreja, deixavam ele fisicamente exausto. Nossa, o corpo pede a conta. Pois é, e a solução apresentada por outro membro, o perfil Meu Casal, exige uma mudança completa de paradigma sobre o nível de compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Nossa, o conselho foi espetacular. O Meu Casal sugeriu que o Isaac passasse a tratar o despertador das 5 da manhã com o mesmo nível de pavor e obrigatoriedade que um funcionário CLT trata o relógio de ponto da empresa. É uma provocação genial. Muito. A provocação é, tipo, por que o medo de ser demitido pelo chefe faz a gente pular da cama, mas a perspectiva de demitir os nossos próprios sonhos a gente trata com maior condescendência, sabe? Passa pano para nós mesmos. Exato. Para ilustrar isso para o pessoal que nos ouve, eu gosto de pensar no uso do tempo através de uma lente financeira. O palestrante chega a dizer que o Leonardo, como não tem o peso de boletos urgentes estrangulando as contas dele, ele tem o ouro na mão. O tempo livre é o maior ativo. É o principal ativo. E a disciplina diária funciona exatamente como os juros compostos. Nos primeiros meses, o sacrifício de acordar cedo, ler, treinar, parece que não rende nada. O gráfico fica ali reto, rastejando. Não dá resultado visível. Isso. Mas a mágica dos juros compostos está no tempo. De repente, a curva faz uma dobra para cima. E os dividendos, seja as visualizações em massa dos vídeos ou a construção da carreira, eles explodem exponencialmente. Só que o desafio é sobreviver a essa fase inicial, né? Onde o gráfico é reto e não tem ninguém aplaudindo. E o palestrante traz a observação mais cortante de todas sobre essa fase. Ele diz que cada um é o único representante dos seus próprios sonhos. Uau! Isso bate forte. Bate muito. Porque a sociedade, os amigos, até familiares próximos, dificilmente vão entender o motivo de tanta privação. Ou achar que é exagero, maluquice. E é solitário. Muito. Essa solidão na manutenção da disciplina funciona como um filtro implacável. Separa quem vive só de intenção de quem realmente alcança os resultados. Mas é aí que a mente dá um nó, né? Se a jornada exige esse sacrifício silencioso e solitário, e se a gente já estabeleceu lá atrás que a motivação flutua e o cérebro quer economizar energia, como garantir que a gente não vai simplesmente jogar a toalha no meio do caminho? É a grande questão. Porque, sério, é muito fácil desligar o alarme quando não tem ninguém fiscalizando. E é para resolver essa falha humana que o grupo revelou a criação de um mecanismo de defesa fenomenal, uma estrutura que eles chamam de metodologia Kanga. A teoria do Kanga, introduzida ali pelo participante do Meu Casal, ela é de uma sofisticação sociológica fantástica, de verdade. Explica um pouco a origem do termo pra gente. Claro, para entender a força desse método, a gente tem que olhar para a origem rústica da palavra. A canga é aquela peça de madeira pesada e rígida que é colocada sobre o pescoço de dois bois para atrelar os dois ao arado. Ela unifica a força. Isso. E a mecânica da canga é simples e impiedosa. Se um dos animais tenta deitar, parar ou desviar do caminho, a energia e o passo contínuo do outro animal arrastam ele de volta para o eixo.
É a terceirização do controle. Exatamente. É um sistema de responsabilidade compartilhada levado ao extremo. Entendeu? Esse mecanismo rural deixa a aplicação na mentoria muito visual. Porque eles perceberam que a força de vontade de um indivíduo é um recurso não renovável. Ele acaba, é falho. Uhum. Mas existe uma alavanca psicológica milenar que é muito mais poderosa que a motivação, que é o desconforto social. É a vergonha de decepcionar um parceiro direto, sabe? A velha pressão dos pares. Isso. Então eles pegaram o grupo inteiro e colocaram todo mundo sob essas cangas metafóricas. Formaram duplas e trios operacionais. O Daniel ficou com o Marcos, o Eduardo com o Elber, o Augusto foi pareado com o Isaac e o Matheus, do Lucas e o Leonardo formaram um trio provisório. Eles deixaram de ser só indivíduos prestando contas para um palestrante lá longe e viraram engrenagens que dependem umas das outras. Exato. O que eles fizeram foi institucionalizar uma rede para conter as falhas. A missão tática imediata deles ali, naquelas primeiras horas da manhã, era muito clara. Cada dupla precisava auditar as tarefas pendentes do outro desde o primeiro dia da mentoria. Nossa, uma auditoria completa. Completa. Eles tinham até a sexta-feira para ajudar o parceiro a botar a agenda no padrão exigido e, mais importante, documentar cada passo na aba de relatórios da planilha compartilhada. Ou seja, a falha deixou de ser privada e virou pública. E o mais incrível de ler nas anotações é ver como esse ecossistema evolui quase em tempo real, né? Logo depois de apresentarem o conceito, o Augusto Lima já sugere uma melhoria técnica e estrutural. A das abas da planilha. Isso. Ele sugere criar abas separadas na planilha central para a organização pessoal não se misturar, sugerindo que se a tática funcionasse para a dupla dele, eles podiam exportar para os outros. Que fantástico! O parceiro de canga deixou de ser só um fiscal chato com uma prancheta. Ele virou um acelerador de inovações. Quando um membro tropeça, o outro puxa. Quando um inventa um jeito mais rápido de preencher o Trello, a inteligência é transferida na hora. Onde a motivação sozinha morre, a pressão do grupo assume o volante. É um reconhecimento tão humilde da nossa própria falha humana, coroado com uma solução de engenharia social muito inteligente. Brilhante, eu diria. Bom, a gente percorreu um longo e denso caminho nessa exploração de hoje. Com certeza. A gente começou desmascarando aquela ilusão de que existe uma pílula mágica para o sucesso, né, mergulhando na biologia de um cérebro que luta desesperadamente contra a mudança, até que esses novos caminhos neurais se abram. Vimos que a pílula não treina por você. Exato. Debatemos as nuances de lidar com o imponderável, observando como a agenda, se tratada como um GPS e não como uma camisa de força, vira um escudo contra a paralisia do luto e contra distrações de mudanças radicais. O amortecedor de 30 minutos. Perfeito. Analisamos o preço frio da ambição, a repetição incessante que forja os resultados de nível olímpico, separando quem vive de promessas de quem executa. E, por fim, a genialidade da teoria do Kanga, garantindo que o fracasso individual seja anulado pelo compromisso com o outro. E tudo isso, toda essa arquitetura de sobrevivência e crescimento, extraída de uma reunião que começou horas antes do mundo sequer pensar em acordar. Às 4h54 da manhã. Pois é, nós vimos como o uso inteligente do tempo e a adaptação podem salvar uma rotina do colapso, e como o conceito rústico de atrelar duas pessoas pode ser a barreira definitiva contra a desistência. E acho que todo esse cenário empurra a gente para um questionamento final, um tanto incômodo, mas vital para quem acompanhou a gente até aqui. Manda. Se a integridade da sua disciplina diária dependesse exclusivamente de uma transparência total com outra pessoa sobre cada falhazinha e cada atraso, quem seria escolhido para ser o seu Kanga? Nossa! E numa camada ainda mais profunda. Basta olhar para o desenho atual da própria agenda para responder com sinceridade. Ela é um reflexo genuíno de objetivos de longo prazo? Ou se tornou só um depósito silencioso para apagar os incêndios e as urgências dos outros? Uma provocação pesada e absolutamente necessária para separar o que é essencial do que é descartável. Fica o convite para quem nos ouve deixar essas perguntas ecoarem hoje à noite, no momento de ajustar o alarme e desenhar a rota de amanhã. Fica a reflexão. A gente encerra a nossa exploração por aqui, mantenham a bússola calibrada, continuem firmes no básico bem feito e a gente se encontra no nosso próximo mergulho.